A paz do Senhor, meus irmãos. Este é o canal da Assembleia de Deus da cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da escola dominical da igreja. E estamos nessa semana para estudarmos mais uma lição dessa revista desse quarto trimestre de 2020, no qual estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Deus. Nessa semana estudaremos a lição de número 10. Glória a Deus, lição número 10. E essa lição ela tem como título A Última Defesa de Jó. Glória a Deus. O textuário dessa lição está em Jó, capítulo 31, versículo 4, que diz: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? É uma pergunta, né? Verdade prática diz: ao olhar retrospectivo para o passado, lembre que o quanto Deus trabalhou nele. Glória a Deus. Então, assim, um alerta para nós que podemos passar por dificuldades, mas temos que olhar também o que Deus já fez por nós no decorrer do tempo. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Jó capítulo 29, né, aí o versículo do 1 ao 5, depois capítulo 30, do versículo do 1 ao 5, e os capítulo 31, versículo também do 1 ao 5. Nós vamos fazer a leitura aqui rápida, glória a Deus. Vamos buscar aqui também fazer um resumo dessa lição de forma que a gente possa passar ela, né, estudar ela do mais, fazer uma síntese bem aplicada, né, e podemos fazer num curto tempo, né, um tempo mais curto, até porque fica melhor para se assistir, para se ler, né, se entender, glória a Deus, e buscar aqui entender da melhor forma possível, glória a Deus. Então vamos lá. Jó 29, versículo do 1 ao 5 diz: aí prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus meninos em redor de mim. Aí Jó 30 diz: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, forças de homens, cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram e escolhiam-se os lugares secos, tenebrosos, assombrados, assolados, aliás, e desertos. Apanhava as malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. O capítulo 31, versículo 1 ao 5, diz: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Aqui a leitura bíblica em classe. E os objetivos dessa lição tem um objetivo geral, que é mostrar que Jó profundamente
afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos, o primeiro, são 3. O primeiro é mostrar que Jó lembra dos tempos passados quando era visto e conhecido socialmente por todos. Cadastrar o estado passado de Jó com um presente quando se tornara motivo de escárnio. E o terceiro é elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui na lição, na introdução da lição, dando início. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, se ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever no canal, pode dar o seu joinha, aquele like que vai nos ajudar bastante, fazer com que esse canal ele venha a crescer. Glória a Deus. Pode compartilhar esse vídeo também para que possa ele alcançar mais pessoas. Glória a Deus. E pessoas serem abençoadas, e juntos podemos estudar, e aprender mais da palavra de Deus. Glória a Deus. A introdução dessa lição diz: o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31 e 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passava no presente, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Glória a Deus. Isso aqui é algo que nós podemos ver e nessa questão aqui de Jó, que ele vai, e a gente vê aqui que ele fala de fazer uma defesa, até porque uma pessoa que é inocente e que ela sabe, o que ela faz, pelo que ela passou, ela não vai confessar que é culpada. Não é verdade? Então, assim, Jó, ele se sentia nesse momento dessa forma, como se ele estivesse sendo atacado por todos os lados. Os amigos vieram, depois dele ter tido tantas percas, os amigos vêm e para consolar e começam a fazer acusações contra ele, e ele se sentiu menosprezado. Nós vamos ver que ele se sentiu até desprezado por Deus naquele momento. Ele achou que Deus em silêncio não falou, ele achou, se sentiu uma pessoa que estava sendo desprezada, as pessoas estavam zombando dele. Então, assim, dá para se entender a posição dele, o que é que ele estava passando naquele momento. Então, o primeiro tópico dessa lição é: Jó relembra seu passado de glória. Glória a Deus. Aí o primeiro subtópico, ele tem 3 subtópicos, esse primeiro tópico. E o primeiro é prosperidade material e espiritual. Aí está capítulo 29, versículo do 1 a 11, essas referências. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Ele sabia o que é que ele passava, o que ele tinha. E nós também, nós sabemos, hoje nós vendo aqui pela lição, pela palavra de Deus, nós vemos que Jó, ele não tinha culpa, ele não era culpado de nada, tudo que ele estava passando ali não era porque ele tinha pecado, não. Nós sabemos que foi uma provação, que passou, ele tinha o próprio testemunho do próprio Deus, foi uma afronta de Satanás, que pediu, que fez uma provocação, e Deus deu como prova Jó, para que ele visse que Jó era fiel, e Jó mostrou que era. Glória a Deus. Então, assim, nós sabemos disso, que ele era, então, que ele era uma pessoa fiel e que ele sabia disso. Que ele tinha na sua consciência que ele não tinha pecado. Aí ele vem aqui lembrando
do que ele desfrutou na presença de Deus, que ele passou com Deus, né? Então, eram lembranças de um passado que não mais existia, né? Pelo fato, por tudo que ele estava passando ali naquele momento. Então, ele lembra que Deus o protegia, né? Suas bênçãos sobre ele e a sua família, né? Sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele, né? Portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Então, isso é uma coisa, algo que pode passar, qualquer pessoa pode passar por isso. Nós podemos passar por isso. Eu posso passar, você pode passar, né, por momentos difíceis, né, na nossa vida, mas o passado que nós vivemos, ele não se apaga, né? Nós sabemos que o passado que nós vivemos, que nós tivemos, na presença de Deus, as bênçãos que Deus nos proporcionou, né, no passado, ela não vai ser apagada da memória, da nossa memória, né? E sabemos também que prova acontece, mas ela não é para sempre, né? Ela também tem fim, né? Glória a Deus. Então, aí nós vemos aqui que ele vem aqui, né, e lembrando aqui, falando, né, das bênçãos dos momentos que ele passou, né, que sentia estar na presença de Deus, né, e foi fortemente abençoado. Glória a Deus. Então, e naquele momento ele não estava mais nessa posição, como nós sabemos, né? Então, o segundo subtópico desse primeiro tópico é o reconhecimento social, né? Jó também lembra de sua antiga condição social quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade, né? Como sabemos que ele era uma pessoa influente, ele tinha influência. E assim, imagine só a pessoa passar de juiz, uma pessoa que ajudava as pessoas, que resolvia casos, né? Para uma pessoa da forma que ele estava ali, a ser desrespeitado, ser motivo de chacota, né? Então, assim, é complicado. Então, tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados, né? Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro, né? Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Então ele era a pessoa que fazia justiça, era uma pessoa que era um exemplo, né, ali para com Deus, diante da sociedade. É tão tal que era diante também da sociedade onde ele vivia, que assim, ele tinha o reconhecimento das pessoas, né, mas de repente aí começa a passar por aquilo ali. Então, na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores, né? Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno, né? Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. A gente vê aqui referência em Jó 29, 15 e 16, referência de todos esses textos que estamos falando aqui, está lá no capítulo 29 de Jó. Então, tendo agido com justiça e equidade nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos, né? O contrário disso não estava em sua agenda, terminar a vida sem saúde, sem honra, sem paz com Deus. Imagina só, a gente fica olhando aqui toda vez que a gente estuda, a gente vê aqui sobre Jó, sobre o passado de Jó, que ele passou, a gente fica tentando se colocar, né, no lugar dele, ver o que é que ele passou, pelo que ele passou ali, que foi muito duro, né? Foi uma perca muito grande que ele teve ali naquele momento. E nós vemos que ele, né, foi muito complicado aquilo ali. Não, quem aguentaria passar por aquilo? E assim, como diz, o sonho de
toda pessoa, de todo pai de família, de toda mãe de família, né, é ter ter uma prosperidade espiritual, viver bem, ter sua família, né, prosperar com a sua família, né, ter uma família é, que, vamos dizer, que esteja presente, né, que a pessoa possa dividir as coisas boas, né, todo mundo, na velhice, a pessoa possa contar com os familiares, né, e Jó chega no momento que ele olha para um lado, para o outro, e ele não vê nada, né, não vê nada, só ficou ele, a esposa, ficou o corpo, né, debilitado, doente, e passou de ser de uma pessoa de respeito a uma pessoa que não valia praticamente nada aos olhos das pessoas. Ele servia de chacota, como diz, as pessoas zoavam dele, e quem era ele mesmo fala isso, quem ia respeitar, né? O que era que ele tinha mais a oferecer a ele naquele momento. E não era aquilo que ele esperava, não é aquilo que ele esperou em Deus. E também não era aquilo que Deus tinha para ele, para o fim dele. Né? Porque aquilo ali era uma prova e ia passar. E da mesma forma pode ser na minha vida e na sua vida. Nós podemos passar por um momento difícil. Né? Então, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Então, assim, mas temos que esperar, temos que saber de uma coisa, uma questão que, em meio a tudo isso, falando de bênção, né? Falando de bênção, e a gente vê aqui que Joel mostra isso também, que ele fala das bênçãos de quando Deus, né, quando tinha aquilo na vida dele, quando passava na vida dele. E a gente vê aqui que o enriquecimento, a bênção que enriquece, a bênção que nos dá segurança, é a bênção de Deus, né? A prosperidade que tem, que nos dá segurança, né? Firmeza, que nos dá uma esperança de futuro, é a bênção de Deus. Né? Como nós podemos ver lá em Provérbios capítulo 10, 22, que diz, né, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Né? Nós sabemos que Jó estava passando por aquilo, ele não era assim por culpa dele em si, mas assim ele sentiu ali, né, e pelos momentos que ele teve na presença de Deus, né? Que ele sentia ali que não estava mais, porque ele estava sentindo um silêncio. Ele sentiu o silêncio de Deus naquele momento, né? Que Deus não falava, não estava falando com ele, né? Na hora da angústia, da necessidade dele. Né? Então, assim, é complicado, mas, né? Deus, ele tem o seu caminho, né? Ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. É como prova, como foi uma prova na vida de Jó. Né? E Jó, ele foi aprovado, né? E nós também podemos ser. Glória a Deus. Terceiro subtópico dessa lição, para dando continuidade, é uma ponderação importante, né? Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Né? Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, né? Firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. Né? De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos tempos modernos, nos termos modernos, né? Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Então, assim, o que nós temos que ver aqui, entendemos aqui nesse terceiro subtópico, aqui falando de justiça social, e olhando por exemplo, quem é que... Eu acredito que toda pessoa de bem, ela almeja por isso, uma justiça social. Né? A gente almeja que tivesse, tem vontade que tivesse mais igualdade social,
né, que as pessoas que são mais pobres, mais necessitadas, elas tivessem mais oportunidades, né? Mas assim, e a gente vê aqui, no contraste com o que Jó fazia, nós não tinha isso. E hoje, o que o texto quer dizer aqui, que não, falando aqui de moderno, de uma justiça social, né, nos termos modernos, o que quer dizer isso aqui? O que quer dizer isso aqui é que tem muitas pessoas buscando e falando de justiça social e, e não aplicam, eles mesmos não aplicam. Né? Na verdade, é meio político. Né? Porque a causa, como nós sabemos, a causa em si, a causa social, então, como nós falamos, o quê? De necessidade, de igualdade, né? Igualdade social, de oportunidades, isso é uma causa que é justa, justíssima. Mas no meio do que se defende hoje, nós vemos que se defende muita coisa em meio, introduziram muitas coisas, muita gente é, se fazendo de coitadinho, né? Querendo fazer divisão de classe, né? De pessoa, de grupo de pessoas, né? Querendo valorizar, supervalorizar um grupo de pessoas, e não é dessa forma que se faz justiça social. Né? Então, assim, quem defende nesses termos modernos, primeiramente ele teria que buscar fazer da forma certa, para poder depois ter como exigir isso, né? Falar sobre isso. Então é isso. E de acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia, vemos aqui como glória a Jesus, a gente fala lá, podemos ver lá em Tiago, né, que a gente vai ver na frente, aqui lá na frente mais, né, glória a Deus, onde vamos falar sobre isso, em Tiago, onde ele fala, né, que do visitar, né, visitar as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção. Né? Então, assim, nesses termos, esses aqui são os termos bíblicos. Né? E quando a gente fala de viúva, não está falando somente de viúva em si, da viúva, estamos falando da pessoa necessitada, porque é como um espelho de pessoas que necessitam, né, que precisam ser atendidas. E a gente vê que Jó, ele prezava por isso, né, por justiça social, por fazer o que é certo, né, de acordo com a palavra de Deus biblicamente. Então, é isso, não podemos confundir como de justiça social com esse socialismo que a gente vê aí hoje. Não dizendo que a causa, que muitas causas que se defende, que se busca falar, que seja errada. Não. Mas o errado é a forma que ela é aplicada e os fins que tem por trás dessa aplicação, né? Dessa reivindicação por parte de superiores, né? De pessoas que vivem no comando. Né? Então, é isso aí que nós temos que ver. Segundo tópico dessa lição, né? Jó lamenta seu estado presente. Aí o primeiro subtópico, né? Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Né? E referência aqui, Jó 30, e versículo do 1 ao 23. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado, né? Sua miséria. Né? Nós sabemos aqui, a gente vem estudando aqui, essas lições, a gente vê aqui, a gente sabe aqui em que estado Jó ele se encontrava aqui. Depois de ter perdido filho, depois de ter perdido tudo que ele tinha, que era o homem mais rico que existia lá, né, conhecido ali. E não só nisso, o status social que ele tinha. Né, e ele, de repente, ele se vê no nada, no lama. Por isso que aqui fala da miséria, né, de sua miséria. Né? Então, no Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Né? Os mais velhos eram reconhecidos. Né? Até ver que os amigos dele, quando chegou lá, veio falar dos antigos dele. Disse, nossos velhos também, né? Ele fala, nossos velhos também têm conhecimento. Né?
E quando eles chegaram para acusar Jó, eles usaram como argumento os antigos, né? Então, então era objeto, né, de autoestima. Então, por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens, né? Então, entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim, né, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Ele diz, né? Então, assim, de homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. E uma coisa aqui importante aqui também que nós podemos aplicar aqui é a questão do, do ser humano, do julgamento do ser humano, né? Como a pessoa, o erro que se comete em fazer às vezes julgamento, às vezes a pessoa pega a história que Jó tinha ali, né? Isso não é diferente dos dias de hoje, não. Eu estou falando isso aqui porque nos dias de hoje também acontece isso. O que Jó tinha, a história que Jó tinha, né? Não pelos bens que ele tinha, não pelos bens que ele tinha, mas pelo que ele era, pelo status que ele era, pela posição que ele exercia ali no meio da sociedade, ali do povo, né? O que ele era, um juiz, o respeito que ele tinha, tudo que ele fazia, e no momento que ele caiu ali, que aconteceu toda aquela desgraça com ele, ali, ele passa a ser julgado por algo, por um suposto pecado, um suposto erro que ele teria cometido, né, que eles imaginavam, que se imaginava que ele tinha cometido, né? E nós sabemos que não, eles não sabiam, é claro, né? Eles imaginavam que era. O Jó sabia que não, né? Que ele sabia da postura dele, o que ele vivia. Mas aí o que tem que se ver aqui, o que temos que ter cuidado aqui, o não podemos apagar toda a memória do passado de uma pessoa por um suposto erro, por um erro, mesmo que fosse um erro, mesmo que fosse um erro comprovado, mas que não era, que ele não sabia. Aí a gente vê aqui que Jó passou a ser desprezado, né, pelos amigos. Os próprios amigos já começaram a desprezar ele, já começaram a julgar ele, desprezar ele, né, falando para ele se arrepender. Te arrepende, pede perdão a Deus que ele vai te restituir, que ele vai, né? Então, ele estava numa posição complicada, né? E aí as pessoas zombavam dele, os mais jovens zombavam dele, diziam, cadê o velho que, né, ficava botando moral aqui, e agora onde ele está ali, né? Então, assim, isso é uma fraqueza muito grande do ser humano, né? Essa questão de pré-julgamento, que é muito perigoso. E Jó ele suportou porque ele era um homem de fibra e ele estava firmado na rocha. Mas se não fosse, acredito, né, se não fosse, ele não teria conseguido sair daquilo ali, né? Glória a Deus. Mas Deus também já tinha dado testemunho dele, Deus sabia, né, de como é que ele era. Então, glória a Deus, né? Então, não ficarmos, temos que valorizar mais o erro do que o acerto, né? Não, isso aí não está certo. Errar, todo mundo está propício a errar. E na hora que a pessoa erra, não é justo que a pessoa chegue e vá condenar a pessoa diretamente pelo que ele faz, pelo que ele fez, né? Então, e não ter também como inimigo, né? A gente vê aqui também Provérbios 24, 17, 18, né? Que diz assim: quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem se regozije no teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então, assim, é perigoso também, né? Além disso, ainda é perigoso a pessoa ter comigo. Porque aqui, quando a gente vê aqui, Jó, ele passou, na verdade, ele passou aqui de uma pessoa influente, uma pessoa que era amiga, que resolvia, né, que as pessoas confiavam nele para resolver casos, né?
ele passou a ser uma pessoa desprezível, né? E até tipo um inimigo, né, para eles, né? Que a gente vê que até os próprios amigos deles começaram a, né, questionar ele fortemente. É por arrependimento, um arrependimento que ele não, né, precisava fazer aquilo ali, né, porque ele não tinha cometido erro. Né? Então, vamos dar continuidade aqui no segundo subtópico, né, desse segundo, que é abatimento físico e emocional. Né? Abatimento físico e emocional. Né? O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento. É um grande sofrimento. Que, além de físico, era também de natureza emocional. Né? Como o salmista Jó Jó lamenta suas dores, né? Em Salmo 42, 4. Nas suas vestes, ele via uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18 aparece a palavra desfigurou. Né? Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Então, ele imagina que Deus está por trás de imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento, né? Jó 30, 19. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. Então, o homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem atormentado por um furacão. Jó 33, Jó 3, 21 e 22. Então, assim, ele se sentiu naquele momento ali totalmente desprotegido, né? Porque ele, além daquilo ali, ele vem e foi acusado, ele clama a Deus, Deus não responde, né? Deus estava em silêncio e foi muito difícil ali para ele naquele momento, né? E atingiu fortemente ele emocionalmente, né? Causando até até uma depressão, né? Até uma depressão, né? Pelo que ele estava passando. Terceiro subtópico dessa lição diz: Deus teria abandonado Jó? É a pergunta, né? Deus teria abandonado Jó? É... O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que ele havia sido abandonado por Deus, né? Então, todavia, era também reflexo de ter sido abandonado pelos homens, né? Porque, na verdade, como nós vimos aqui, já falamos isso várias vezes, os próprios amigos de Jó, que chegaram lá para confortar ele, começaram a deixar ele de lado, né? A falar que ele estava errado, dizer, não, te arrepende, tu estás aí porque tu cometeu esse pecado, né? E se tu não te arrepender, tu não vai sair dessa. E assim, eles estavam certos daquilo, de que estavam certos. Né? Eles, pela tradição deles, eles estavam certos de que só quem o justo não passava por aquilo. Se diz, não, ele só está passando por isso aqui porque ele não é uma pessoa justa. Ele não é o santo que ele dizia que é. Era o que eles imaginavam naquele momento ali. E Jó se sentiu desprezado ali pelos amigos, desprezado por Deus, que ele chega a falar com Deus e aí não escuta, não tem resposta. Né? E dando continuidade aqui, diz, olha, doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes necessitadas de socorro, né? Aqui a referência 30 e 25, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Irmãos, uma coisa que é difícil na vida da pessoa e temos que ter cuidado para não acontecer isso e não praticarmos isso, é sermos ingratos. A ingratidão é uma falha muito grande do ser humano. Uma das piores falhas que o ser humano pode ter é a ingratidão.
né? Porque a gente vê ali que Jó, quantas pessoas ele não, né, sabemos que ele ajudou no lugar, no ambiente onde ele vivia ali, né? E naquele momento ali agora está passando, tem que estar passando por tudo aquilo e não ter uma pessoa que chegasse para ele e ficasse do lado dele, né? Que tentasse consolar ele de verdade, né? Que tentasse entender ele de verdade, não tinha, né? Então assim, a gente vê ali que aí ele fica, né? E ele vai clamar a Deus, só tinha, espera em Deus, e clama a Deus e não obteve resposta, como nós vemos aqui. Então, assim, tudo que ele tinha feito naquele momento ali, passou a não valer nada para o povo, para quem estava ali, né? Então, em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social, né? Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma, né, irmão? Chegamos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Mas Jó, ele continuou, né? Ele estava ali, mas ele continua esperando em Deus, né? Mesmo ele sabendo que estava não escutando, não ouvindo a resposta, mas ele permaneceu, né? Mas aí o que nós temos que ver aqui é porque nos momentos de angústia, nos momentos que se passa por aflição aqui, podemos. É bom quando a gente tem com quem a gente contar, né? É bom quando a gente tem com quem a gente contar. E errar, todo mundo erra. Agora, por isso que muitas vezes a pessoa comete, comete algum erro, um pequeno erro, e naquele pequeno erro que ele comete, ele poderia até, tinha até capacidade, condição de se restaurar, de voltar, né? Mas ele não encontra no meio, nos amigos, até na igreja, vamos dizer, né, falando aqui nós estamos falando de espiritualmente, às vezes não encontra na igreja o conforto que ele precisava, o apoio que ele precisava para ele se reerguer, né? Porque é uma função de cada um de nós, uma tarefa de cada um de nós ajudarmos e buscarmos entender, não ser conivente com erro, nós estamos dizendo, não ser conivente com erro, mas a gente vê aqui no caso de Jó, que ele não tinha erro da parte dele, e muitas vezes, em muitos casos também não tem de outras pessoas, né, de pessoas, né, que são julgadas por algum fato, por algum momento, e às vezes também a pessoa também precisa de algo, precisa de um apoio para poder se reerguer, né? E Deus usa pessoas para fazer isso. Mas muitas vezes as pessoas deixam de fazer o seu papel de conciliador, de ajudador, e passa a ser acusador, né? O que não traz benefício nenhum espiritualmente para quem já está passando por um momento difícil. Então, é algo a se pensar, né? A se, né, analisar. Glória a Deus. Então, assim, Deus, sabendo que Deus, ele nunca, jamais, ele abandona. O ser humano pode abandonar, seu amigo pode lhe abandonar, né? Um irmão pode lhe abandonar, pode deixar você de lado, pode lhe escantear, pode deixar dizer, não, esse ali é um nada, né? Às vezes a pessoa mesmo pode se abandonar também, que acontece. Mas Deus, ele nunca, jamais, ele abandona, né? Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nosso Deus. Então, dando continuidade aqui no terceiro tópico da lição, que fala no futuro, o futuro em aberto de Jó, né? O primeiro subtópico desse terceiro, que tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico é Jó em defesa de sua ética sexual. 31 do 1 ao 4, né? Jó 31 do 1 ao 4. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido,
O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer, mostra a sua inocência. Jó ainda sente, ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida, nos versículos do 1 ao 4 do capítulo 31. Então, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos, para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. A gente vê aqui a referência em Mateus do 5 do 27 ao 30. Essa referência aqui, glória a Deus. E vamos ver aqui o que aqui diz. Aqui diz, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aqui falando em relação ao adultério, Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, no coração, só em pensar, diz que já cometeu. Se a pessoa alimentar aquilo ali. Então, portanto, olha, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, assim, quando nós vemos aqui o que Jesus fala aqui, e ele fala, falando de arrancar um olho, porque se a pessoa pecou, viu, olhou mal, ele não estava falando, a gente não podendo levar assim, ao pé da letra, o que está escrito aqui, porque assim, quando a gente vê aqui a questão do olho, se fosse arrancar o olho de todo mundo que erra, não tinha ninguém com visão na terra, porque todo mundo erra. Então, assim, se fosse cortar o braço porque a pessoa fez alguma coisa errada, tocou alguma coisa que não devia, então, assim, quantas pessoas não teriam sem braço? Então, o que ele fala, o que ele está querendo falar aqui, é de onde vem o comando. De onde é que sai o comando para o olhar? Do coração. Como ele falou aqui. Ele diz, olha, se porém qualquer um atentar com mulher e cobiçar em seu coração, já cometeu adultério. Então, o olho, ele atende a um comando. Um comando que vem de dentro de nós. Então, isso, aqui é que tem que ter o controle. Nisso aqui é que tem que ter o controle. Glória a Deus, porque complicado tudo isso, essa parte aí quando fala de adultério, e ele falou aqui, ele defendeu, o Joelinho aqui defende a honra dele, porque do jeito que ele estava sendo acusado ali, ele podia ser acusado de qualquer coisa, de tudo que não presta, com certeza, tudo que não presta, ele já tinha sido acusado ali, ele foi acusado ali, pelo menos pode não ter ouvido diretamente, mas no coração das pessoas, dos amigos dele, das pessoas que ficavam lá fazendo chacota dele, ele tinha cometido várias, aquilo ali é um lixo, ele não vale mais, não, se encheu de pecado ali e foi desprezado. Então, é isso aí que temos que ver. Jó, ele fez aquela defesa, e, como ele disse, que fez um concerto com os olhos. E também somos induzidos a fazer esse concerto com os olhos. Glória a Deus, como nos instrui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. O segundo subtópico diz Jó em defesa de sua ética social. 31, 16 a 23. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível
porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social, né? Uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade, né? Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para procurar e apresentar-lhe suas queixas. O seu comportamento ético-social o habitou a agir, o habituou a agir, ou habilitou, aliás, perdão, a agir como tribuno dos desvalidos, né? Lembremos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, né? Visitar os órfãos e a viúva na sua tribulação e guardar-se da corrupção do mundo, né? Tiago 1,27. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Então, assim, obrigação nossa, né, defender essa causa, né, como nós falamos, até falamos já no tópico anterior, né, no segundo tópico, falando aqui na questão de justiça, segundo o primeiro tópico, né, justiça social, né, como falamos, mas de uma forma à luz da Bíblia Sagrada, né, respeitando o que a Bíblia nos mostra, né, não introduzindo fundamentos políticos no meio, que não leva a nada e leva a outra direção. Então, a gente pode ver aqui também uma referência em 1 Timóteo 5,8, né, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Né? E é pior do que o infiel. E nós vemos isso e podemos entender, porque falando aqui de cuidar, e vai muito mais além, porque aqui está falando principalmente dos de sua família, né, de sua casa, principalmente, tem que cuidar, principalmente cuidar de casa, né? Mas isso não nos tira, vamos dizer, a obrigação de também cuidarmos dos próximos, das pessoas dos próximos, de outras pessoas também necessitam, porque Deus quer que seja assim, né? Deus quer que seja assim. Deus poderia chegar na casa de uma pessoa necessitada e fazer surgir um alimento, ou fazer surgir um envelope com um valor que ele pudesse suprir a necessidade, mas Deus não faz isso. Deus usa pessoas para fazer isso, né? E as pessoas que Deus vai usar para fazer, ela está aqui, ó, e está aí. Glória a Deus, né? Quando você sentir isso no seu coração, toque no seu coração, não hesite de fazer, né? Porque Deus preparou você, Deus lhe chamou para isso, né? Glória a Deus. Agora estou falando aqui de agir com justiça, né? Justiça social, principalmente, né, os da casa, os de casa. E porque diz que quem não faz isso, se você não fizer isso, negou a fé. A Bíblia diz que até quando fala de amor, que nós falamos de amor, e diz aqui que se nós fizermos somente, ou amarmos somente quem nos ama, né, não tem valor também, não tem valor, né? Tem um certo valor, vamos dizer, mas de que adianta? Porque essa parte aí, como diz, ele diz, até os ímpios também, eles amam os próximos dele. Então, o nosso próximo não é amar somente a nossa família, não é a gente fazer principalmente, primeiramente com eles, mas a nossa obrigação vai muito além disso. Glória a Deus, louvado e engrandecido ao nosso Deus. Dando continuidade aqui no 3, para a gente encerrar, no terceiro subtópico, né? Jó busca a resposta de Deus, né? Agora, Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. Ah, quem me dera um que me ouvisse, né? Ele já havia feito uma viagem
retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Ele sabia da inocência dele, como nós sabemos, ele sabia. Porque quem pratica, nós temos condições de saber sobre nossa vida o que praticamos. Nós temos condições de saber se estamos certos, se estamos errados. Nós temos um regulamento que é um estatuto que tem cláusulas, que é a palavra da Bíblia Sagrada, e ela nos mostra, você espelhar a sua vida com ela, você vai saber se você está certo, está agindo certo ou está agindo errado. Então, ele sabia pelo que ele vivia. Então, ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante do tribunal, de um tribunal. Ele confia que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Glória a Deus. Ele mesmo nos justifica. E, glória a Deus, para encerrarmos aqui, nós podemos ver aqui em Romanos, capítulo 8, como tem aqui na referência, glória a Deus, Romanos 8, e os versículos do 31 ao 33, e vamos ler aqui, para concluirmos a nossa lição, glória a Deus. Romanos capítulo 8, louvado e engrandecido é o nome de Jesus, que diz aqui, versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes e o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E o 33 diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, assim, o segredo está na presença de Deus. Nós sabemos que nós, como seres humanos, como carne que estamos aqui ainda, somos pecadores, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a tudo. Enquanto nós estivermos aqui, é uma luta. Mas temos um Deus misericordioso, que perdoa pecado, ele perdoa aquele que se arrepende, aquele que vive na sua direção, que vive, busca a justificação. Glória a Deus. E nós vemos aqui o clamor de Jó, que quando ele vem aqui, e ele vem falando aqui para Deus, e quando ele fala aqui, ele vem falando na sua consciência, sabendo que ele tinha como falar aqui. Porque ele não tinha cometido os erros que os amigos dele estavam dizendo que ele tinha cometido, que a sociedade ao redor dele dizia que ele tinha cometido, pelo qual fazia chacota dele. Ele sabia que não tinha cometido aquilo ali, porque ele sabia que estava na presença de Deus. E ele, depois dele fazer essa sua autodefesa, ele fez essa defesa primeiramente no âmbito sexual, de ética sexual, e depois defesa de ética social, do que ele fazia. Ele fez a defesa dele, que ele sabia o que ele praticava, e imagina que ele se sentiu com certeza injustiçado, por tudo que ele tinha feito, porque as pessoas não. Então, assim, não reconheceram nada do que ele tinha feito depois que ele caiu no que ele caiu, na desgraça com ele. E ele só tinha a Deus ali para buscar. E nós vemos que Deus, nas próximas lições, vamos ver aí que Deus, glória a Deus, ele vai lá para o final do livro de Jó, e ver que Deus ele restitui a Jó. Glória a Deus. Porque ele e mostra ainda para os amigos de Jó que
Jó não tinha cometido o que eles falavam que tinham cometido. E sabendo você que nós também teremos um advogado para com Deus. Porque, olha, irmão, o que nós fizemos, que passou, que foi feito no passado, isso para Deus, depois do arrependimento, não existe. Depois da conversão, isso não vai ter peso em julgamento com Deus. Glória a Deus. Então, o segredo é estar na presença de Deus. Glória a Deus. E quando está na presença de Deus, é como diz aqui, aí vem aqui, como diz aqui, no versículo 33, né, que diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Vamos ler aqui o versículo 34 para encerrar. Quem os condenará? Pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Jesus, louvado e agradecido. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele intercede por mim e por você. Glória a Deus. Então, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem vive em Cristo Jesus. Louvado e agradecido nosso Deus. A conclusão da lição diz, nessa lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Glória a Jesus. E ele tinha, vamos dizer assim, pelo que ele vivia, pela vida dele, ele tinha como se apresentar diante de Deus tranquilamente. Né? Ele tinha como conversar com Deus e dizer, Deus, por que é que eu estou passando isso? Eu não entendo por que eu estou passando isso. Eu sei de mim que eu não cometi nada, né, que justifique isso, que não tinha cometido mesmo e que não justificava o que ele estava passando. Ele estava passando apenas por uma prova que foi pedida ali por Satanás, né, que Satanás veio e tentou ali, né, e Deus disse, faz, porque Deus sabia da capacidade de Jó, Deus sabia da integridade de Jó, Deus sabia que Jó ele não ia fracassar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E Jó não decepcionou. E nós também somos carne, somos falhos, somos pecadores. Mas podemos também termos essa consideração, termos também esse ponto de base, nessa base firmada em Deus, né? Buscando fazer sempre a vontade dele e tendo certeza da nossa justificação em Cristo Jesus, porque ele é quem justifica de todo pecado e, como já foi dito, nenhuma condenação há, não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Então que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos fortalecendo e que esta lição ela venha nos trazer mais ensinamento, venha nos fortalecer mais na presença de Deus, nosso Deus, né, venha nos induzir a estar mais na presença de Deus, a confiar mais em Deus, mesmo nos momentos que achamos que Deus não está perto, mas porque o ser humano é fraco, ele pode pensar isso, mas saber que Deus, ele sempre está no controle, glória a Deus, e por fim, ele vai te dar a vitória. Então, que Deus continue nos abençoando. A lição que vem, na semana que vem, lição número 11, né, que é a teologia de Eliú. E o sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta. Então, semana que vem estaremos estudando. Você pode compartilhar esse vídeo, pode dar também o seu like, né, pode fazer, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas
e que mais pessoas sejam abençoadas através desse nosso canal. Glória a Jesus, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.